Meus irmãos e irmãs, o cenário católico brasileiro, ele não deixa dúvidas que a teologia da libertação cada dia está se tornando um verdadeiro antro de perdição, ou melhor, um reboliço de coisas misturadas para confundir cada vez mais a cabeça dos fiéis. E hoje nós vamos falar de um dos casos mais absurdos que aconteceu numa missa. E se você já viu todo tipo de absurdo relacionado à teologia da libertação, então se prepare, porque vai ser preciso muita oração para desagravar o Sagrado Coração de Jesus por tão grande ofensa. Dias atrás, a Diocese de Chapecó foi elevada à Arquidiocese e a cerimônia teve a presença de vários padres e bispos de vários locais, fazendo assim a ratificação para essa elevação. Porém, uma coisa que muitos não esperavam foi a presença de uma sacerdotisa da Igreja Anglicana que concelebrou. E para maior confusão na cabeça dos fiéis, ela comungou. Sim, meus irmãos, ela recebeu a Eucaristia. Mas a pergunta que eu faço e que também muitos vão se questionar é: será que isso é permitido pela Igreja Católica? Afinal de contas, se na celebração ninguém se manifestou, é porque talvez aquilo que aconteceu não tem problema nenhum, não é mesmo? Então, se você quer saber sobre toda essa confusão de informação e tirar suas dúvidas, fique aí, não saia daí, que em 6 segundos eu já volto após a vinheta. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei! Que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. E antes de nós começarmos esse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os novos conteúdos, ok? Bem, meus irmãos e irmãs, dias atrás, um acontecimento de proporções gravíssimas ocorreu na Diocese de Chapecó. Uma sacerdotisa da Igreja Anglicana concelebrou na missa de elevação à Arquidiocese, que para os mimizentos da TL de plantão, onde que precisamos deixar bem explicadinho aqui, que igreja é essa que não tem comunhão nenhuma com a Igreja Católica de acordo com a bula do Papa Leão XIII, ou seja, tanto os sacramentos como as ordenações não estão de comum acordo com a Igreja Católica, muito menos uma sacerdotisa concelebrar numa missa católica romana. Isso é de total respeito e mais, é uma grande desobediência à Santa Igreja. É como rasgar o rito romano, jogar fora e fazer ao bel prazer e dizer que vai celebrar do seu próprio jeito. Vejam o absurdo que foi isso. Pode uma sacerdotisa anglicana participar da Santa Missa e, inclusive, no momento da consagração? Recebemos o relato de que no último domingo ocorreu na cidade de Chapecó a instalação da Arquidiocese Metropolitana de Chapecó. Porém, durante a missa, um fato chamou a atenção. Uma sacerdotisa, sobretudo anglicana, se fez presente na missa, a qual participou ativamente da procissão de entrada e também no momento da consagração das santas espécies, ela se fez participativa e também participando da mesa da Eucaristia. Tudo isso como se fosse um sacerdote. Veja o momento. Teve também a presença de alguns pastores, porém os mesmos não participaram da procissão de entrada, nem mesmo comungaram. Entre as autoridades religiosas nós temos o pastor da igreja, deixa eu achar aqui, isso, da igreja episcopal, a ministra pastoral, que é da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que deve estar aqui para cima também, isso, obrigado por estar conosco, e o pastor da igreja de Renovar em Cristo, é essa mesmo, né? O pastor também presente, né? Então, nesse sentido ecumênico também. Em nota, a Igreja Anglicana felicitou a nomeação do reverendíssimo Dom Odelir José Magre como arcebispo. Pelas informações que recebemos de nossos seguidores, a diocese é conhecida pela teologia da libertação amplamente difundida, principalmente pelo bispo Dom José Gomes já falecido. Lembrando que o Papa Leão XIII na bula Apostolicae Curae em 1896, declarou que as ordenações anglicanas são inválidas. A Igreja Católica não registra a validade dos sacramentos anglicanos, por isso um ministro anglicano não pode concelebrar ou participar da consagração como um sacerdote católico. Compartilhe esse vídeo, pois não podemos deixar o mal vencer. Viva Cristo Rei! Meus irmãos e irmãs, muitos falam sobre intolerância,
mas se esquecem que os ensinamentos e a doutrina da Igreja Católica é inegociáveis, e para aqueles que acham que tudo isso é mentira, vejam um trecho de uma entrevista com o Papa Francisco. And I'm curious, for a little girl growing up Catholic today, will she ever have the opportunity to be a deacon and participate as a clergy member in the church? No. I understand you have said no women as priests, but you are studying the idea of women as deacons. Si es diáconos con orden sagrado, no. If it is deacons with holy orders, no. But women have always had, I would say, the function of deaconesses without being deacons, right? Está mais que comprovado que a Igreja Católica jamais irá se render aos pensamentos desse mundo. Jamais a Igreja Católica irá fazer ordenações de mulheres. Mas você talvez possa estar se perguntando, mas por que a Igreja Anglicana não tem comunhão com a Igreja Católica? Simplesmente, meus irmãos, é por conta da própria história da fundação dela. A Igreja Anglicana nasceu através de um adultério do rei Henrique VIII, onde que ele queria se casar com sua amante, sendo que a sua legítima esposa era viva e já de idade avançada e não podia ter mais filhos, e que de seus 6 só restou apenas uma, que era menina e que não podia suceder seu trono, e foi daí que começou a confusão toda, onde que São Tomás More perdeu a cabeça por não aceitar a nulidade do casamento de Henrique VIII, e que, por sinal, ele era o primeiro-ministro do rei. Foi daí que Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica para fundar a Anglicana e exigiu que todos os seus súditos reconhecessem que ele era como o chefe da igreja. Desde então, São Tomás More não nega sua fé, dizendo que morreria como católico. Daí me vem a pergunta: como pode um arcebispo saber de toda essa história e permitir que uma sacerdotisa anglicana possa concelebrar uma missa católica romana, mesmo sabendo que pelos documentos da igreja não se pode fazer concelebrações ecumênicas? E ainda mais, sabendo que não é católica, recebeu a Eucaristia e, para agravar ainda mais a situação, foi recebido a comunhão em cima do altar junto com o próprio arcebispo. Aqui, meus irmãos e irmãs, gostaria de saber de vocês o que você faria se tivesse numa celebração dessa. Deixe aqui nos comentários sua opinião. Rezemos pela igreja, rezemos pelos sacerdotes e bispos do mundo inteiro. Não esqueça de nos ajudar na evangelização, compartilhando com seus amigos e familiares. Aqui me despeço, um forte abraço e que viva Cristo Rei!